Shalom, shalom, pessoal. Aqui estamos nós novamente, dando continuidade e agora entrando mais diretamente no assunto. Nesse vídeo nós falaremos um pouco sobre a questão da narrativa canônica. Que vem a ser essa narrativa canônica e vamos começar a falar aí sobre como ela surge, qual a necessidade dela, né? O contexto em que ela surge. Então, indo aí para a nossa apresentação, as origens do supersessionismo na narrativa canônica. Então a gente vai começar a ver sobre como essa narrativa ela nasceu junto com, ela nasceu com o supersessionismo já ali se amalgamando, né, se a gente pode dizer assim, a ela. Um conceito de supersessionismo, nós já falamos sobre isso. Então, durante a segunda metade do segundo século, ou seja, entre os anos 130, 150, né, até o final, até próximo do ano 200. Então a gente já está falando, olha que a gente está falando de um pouco depois ali dos apóstolos, né? Um pouco depois do primeiro século. Então a gente está falando de quase 2000 anos atrás de história. Então, durante esse período, o cânon original das escrituras judaicas receberam a inclusão de uma segunda coleção de escritos judaicos, que mais tarde se tornaram conhecidos como Novo Testamento, Brit Hadashah em hebraico. Né? Então, aqui está falando sobre o cânon original das escrituras. O que é o cânon? Né? O compêndio, ali, o conjunto de livros considerados canônicos, né? Considerados ali aprovados, né? Como referência para a fé, aprovados como livros inspirados. Então, quando falei do cânon original, está falando do Antigo Testamento, né? Que são as escrituras judaicas ou escrituras hebraicas, costumamos chamar assim, apesar de ter algumas coisas que foram escritas em aramaico, mas sua maior parte, praticamente toda, foi escrita em hebraico. Por isso chamamos de escrituras hebraicas ou escrituras judaicas. Então, estamos falando dentro do contexto do cristianismo, certo? Então, dentro do contexto do cristianismo, essas escrituras, esse cânon original, note que originalmente o cânon judaico era o cânon desses primeiros cristãos, era o mesmo conjunto de livros, considerados sagrados, considerados inspirados, canônicos. Eles recebem, então, nesse período, na metade do segundo século, por ali, a inclusão de um novo compêndio de mais livros, de um conjunto novo de livros, também judaicos. Tá? A Brit Hadashah trata-se de cartas, de livros, de escrituras também hebraicas. Elas são acrescentadas, né? O que nós estamos chamando nesse contexto que o reverendo Kendall Solem traz também no seu livro, o nome Testemunho dos Apóstolos ou Testemunhos Apostólicos. Então, o testemunho apostólico ele se une às escrituras hebraicas. Né? Seguindo em frente. Com isso, surge a necessidade de uma estrutura interpretativa, ou seja, uma forma de se interpretar ou narrativa canônica. Certo? Surge a necessidade de você ter uma narrativa canônica ou uma estrutura interpretativa que possibilitaria que os cristãos lessem essas duas partes, né? Esse cânon duplo, como uma só coisa, né? Como uma unidade. O cânon ele tem duas partes, mas ele é lido junto.
Tem que ter uma forma de você harmonizar os dois. Então, vamos dizer assim, a inclusão desses novos livros, surgiu essa necessidade. Como é que eu leio, como é que eu compreendo isso aqui junto com isso aqui? Lá por volta do terceiro século, no início do terceiro século, ou seja, logo depois do ano 200, 200 e pouco, já havia essa narrativa fixada, bem construída. Então a gente está falando aqui do período em que essa narrativa começou a ser construída e em pouco tempo você já tinha essa narrativa pronta. Pelo menos vamos dizer assim, a estrutura principal dela. Então você vê que muito cedo, isso já foi estabelecido. Estamos falando aí por volta do ano 200 e pouquinho. A narrativa canônica, ela foi em parte originada como uma resposta apologética da Igreja do segundo século. O que isso quer dizer? Que vários grupos, principalmente 3 grupos, os judeus, né, aqueles que não creram que Yeshua era o Messias, os pagãos e os gnósticos. Esses 3 grupos, principalmente, eles se levantam, né, trazendo ou interpretações incorretas ou diferentes, né, divergentes do que os apóstolos ensinavam, ou realmente refutando, desacreditando, né, a fé nazarena, ou daqueles que se chamavam os do caminho, ou os cristãos, né, como verão depois a ser reconhecidos também. Então, esses grupos, eles levantavam questões e as respostas a essas questões, ou seja, a apologia da fé, a defesa da fé, respondendo, né, e digamos assim, desmentindo ou desconstruindo essas oposições que se levantavam, vamos dizer assim, ideológicas, elas basicamente elas fazem com que surja essa narrativa. É necessário que você tenha uma narrativa, uma forma de entender as Escrituras, junto com o Novo Testamento, e que traga respostas a esses grupos que estavam, vamos dizer assim, questionando, se levantando contra, ou ensinando distorções com relação à fé cristã, se você preferir assim, nazareno, messiânico, enfim, desse novo grupo que surgiu, né, desses seguidores de Yeshua. Então, a narrativa canônica, ela em parte, né, não é atribuído só a isso, mas em grande parte ela surge como resposta apologética, ou seja, como resposta da defesa da fé da Igreja do segundo século, desse período que a gente falou, aí por volta do ano 150 até o ano 200, mais ou menos. Ano 130. A igreja, nesse ponto, já era uma comunidade composta, em sua maioria, esmagadora por gentios. Ou seja, quando você chega ali no final do século II, nesse ponto já havia aí uma multidão, né, de gentios. Lembrando que os primeiros discípulos são judeus, né? O movimento começa ali em Jerusalém, mas depois ele se expande muito rápido e cada vez mais pessoas de outras nações começam a se tornar também seguidores dessa nova fé, que não eram judeus. Então, nesse ponto aqui que a gente está falando, esse ponto que nós estamos colocando, esse momento que nós estamos colocando da defesa apologética da fé contra grupos que se levantam contra, né, com ideias diferentes, questionando, nesse momento a igreja já é, em sua maioria, muito mais gentílica do que judaica. E essa igreja, composta por sua maioria gentílica, ela vai se empenhar em definir a sua identidade teológica, né? Contra principalmente os 3 grupos que eu falei, os judeus, os pagãos e os gnósticos, assim, principalmente.
A criação de uma leitura, de uma estrutura de leitura da Bíblia cristã foi significativamente consumada por Justino Marte e Irineu de Lyon. Então esses dois nomes eles surgem, né, como dois nomes principais que vieram trazer assim que os escritos deles, os pensamentos deles, as respostas apologéticas deles contribuíram assim muito significativamente para que se tivesse essa estrutura de leitura. Ou seja, estes homens, eles basicamente eles disseram como se deve ler e compreender as escrituras. A forma como eles entenderam isso, ela influenciou não só o tempo deles, mas os séculos seguintes também. Então tem aí uma imagem, né, de Justino Marte e o tema uma estrutura para as escrituras hebraicas. Então o Justino Marte ele vai trabalhar essa ideia de trazer uma estrutura de leitura para se compreender as escrituras hebraicas. Por que ele trabalha esse aspecto, né, de mais concentrado na escritura hebraica em si? Porque no tempo dele, quando ele escreve, as escrituras hebraicas ainda eram a única Bíblia que a igreja cristã tinha. Ou seja, ele vive num período em que a Bíblia que os cristãos usavam ainda era o Antigo Testamento apenas. Né? Não havia sido definido ainda um cânon oficial, um conjunto de livros que agora faziam parte também, considerado também como escritura junto, né? Com certeza já se usavam as cartas, já se usavam livros, mas eram coisas assim, ainda não tinha, vou dizer assim, sistematizado, não existia ainda assim, vamos dizer assim, uma Bíblia com livros além do Antigo Testamento. Então, nessa base única, ele defende a fé cristã contra judeus e pagãos. Então, o Justino vai trabalhar mais com esses dois grupos, as respostas que Justino vai construir, os pensamentos de Justino Marte, se preocupam em responder a esses dois grupos, judeus e pagãos. A gente vai ver mais na frente que o Irineu de Lyon ele vai trabalhar mais com o terceiro grupo, que são os gnósticos. Então ele foi o primeiro teólogo cristão a promover uma estrutura salvífica histórica para a interpretação das escrituras hebraicas, ou seja, ele vai trazer uma abordagem das escrituras hebraicas com esse pensamento, né? Salvação, né? A história da salvação, vamos dizer assim. E temos também Irineu de Lyon, né? Uma estrutura para o cânon duplo. Então, se Justino Marte ele trabalha com o cânon das escrituras hebraicas, Irineu de Lyon agora vai trazer uma estrutura que une realmente essas duas partes do cânon, ou seja, o Antigo e o Novo Testamento. Então, Irineu de Lyon ele vem uma geração após Justino, né? Ele é uma geração depois. E nesse período da história, o testemunho dos apóstolos, ou seja, a Brit Hadashah, o Novo Testamento, já era aceita como parte das escrituras da Bíblia cristã, já era considerado como parte da Bíblia, vamos dizer assim. Ele é o primeiro a propor uma estrutura de leitura do cânon duplo, como eu acabei de falar, da igreja. Ou seja, ele vem trazer uma ideia de como se lê esses dois conjuntos juntos, como uma só unidade. E ele trouxe aí, trouxe o desenho básico para o que se tornaria a narrativa canônica padrão da igreja. É interessante que Irineu de Lyon, apesar de Justino Marte ter trabalhado mais basicamente as escrituras hebraicas, né, uma forma de ler e entender as escrituras hebraicas, mas Irineu de Lyon ele parte, ele de certa forma ele dá continuidade ao que Justino Marte fez, né? Só que agora ele traz essa abordagem juntamente com o Novo Testamento. Então ambos trabalharam sobre tradições precedentes a eles, né? Eles não surgiram do nada com essas ideias, eles trabalhavam coisas que já se discutiam no tempo deles, né? Então, apesar de o nome deles se destacarem nessa questão da narrativa canônica, mas eles trabalham sobre tradições que já existiam, né, na exegese cristã.
incluindo tradições encontradas no próprio Testemunho dos Apóstolos em si. Eles criaram, entretanto, apesar de eles terem trabalhado a partir de tradições que já existiam, eles criaram uma estrutura de leitura que era muito mais do que uma reprodução mecânica do que eles já conheciam das tradições anteriores. Eles fizeram uma demonstração original e criativa sobre como as duas partes do cânon andam juntas. Então eles vieram com uma resposta muito criativa e muito original sobre como essas duas partes, eles juntaram essas tradições que já existiram e explicaram como que elas, vamos dizer assim, interagiam juntas. Infelizmente, essa forma que eles trouxeram original, né, como diz aqui, e criativa, ela também foi uma demonstração que torna o supersessionismo central para a lógica da teologia cristã pelos séculos a seguir. Então, eles fizeram um grande trabalho, mas infelizmente a forma como eles construíram esse trabalho, ela coloca o supersessionismo como central. E é isso que nós vamos ver, começar a ver nos encontros seguintes. Espero que vocês possam discernir, refletir sobre o que nós estamos falando, que o Eterno complete o entendimento e que esse nosso estudo nos leve para um lugar onde o Eterno quer que nós estejamos. Que o Espírito Santo, que é o Ruach Kodesh, venha falar no coração de cada um, venha produzir na sua mente, no seu coração, na sua vida, os frutos necessários, baseados no entendimento da luz que o Eterno tem trazido para nossas vidas nesses dias. Em nome de Yeshua HaMashiach, né, o nosso Senhor, o nosso Messias, vou ficando por aqui. Até a próxima. Shalom, shalom.